Galera, infelizmente eu vou ter que vir aqui me defender, entrar nesse assunto chato novamente, porque eu acabei vendo um vídeo sobre as declarações da Karen, esposa do Rafael. Então eu tô vindo aqui me defender e a empresa que eu represento, que é a Max Titânia, tá? Em primeiro lugar, minha briga com o Rafael começou depois do Campeonato Brasileiro, onde sempre como de costume eu saía para comemorar com os atletas após o evento. Só que nesse dia ele quis ir embora e a gente deixou isso para fazer numa outra oportunidade, porque eu tinha outros atletas para competir, o campeonato era extenso e ele estava cansado. Até então tudo bem, a gente poderia fazer isso numa próxima oportunidade. A Mariane estava presente nessa competição e ficou encantada com o Rafael competindo, com tudo que estava acontecendo. O Rafael acabou ganhando a categoria Júnior, ganhou o overall da Júnior, a categoria Sênior, ganhou o overall da Júnior, a categoria Sênior e também ganhou o overall da categoria Sênior. Ele teve 4 troféus como premiação nesse campeonato. A Mariane fez uma convocação de uma reunião entre eu, o Rafael e a esposa dele, e o Rafael teve um aumento expressivo no salário dele, na verdade 5 vezes mais que ele ganhava. Ganhou o overall da Júnior, a categoria Sênior e também ganhou o overall da categoria Sênior. Ele teve 4 troféus como premiação nesse campeonato. A Mariane fez uma convocação de uma reunião entre eu, o Rafael e a esposa dele, e o Rafael teve um aumento expressivo no salário dele, na verdade 5 vezes mais que ele ganhava, e também uma premiação de 10 mil por cada troféu que ele ganhou, ou seja, ele ganhou um aumento de salário e ganhou também 40 mil de premiação. Eu na mesa fiquei só observando a atitude do rapaz. Na verdade o que aconteceu foi que o Rafael gozou de todo o prêmio sozinho e não pagou uma pizza pro cara que ajudou ele desde o começo a chegar onde ele estava até então, né? Então se ele estava até então ali, foi porque eu conduzi a carreira dele até ali com um louvor e título em todos os campeonatos que ele participou. Um campeonato o Rafael perdeu na vida dele ficando em 3º lugar comigo, só. Todos os outros foi primeiro com o overall. Ali foi o suficiente para eu descobrir que não era uma amizade verdadeira como eu achava que era, e era uma relação comercial. Quando eu percebi que era uma relação comercial, eu mudei com ele. Eu não quis mais trabalhar com o Rafael. Era um momento que eu tinha perdido meu pai, eu tinha perdido o encanto por competição. Ele sempre foi o meu maior alicerce e estava presente comigo em todas as competições. Quem me conhece, me acompanha faz tempo, sabe que meu pai sempre estava comigo em todos os eventos que eu estava presente. Com a morte do meu pai, cara, eu não me via mais competindo, então eu resolvi me dedicar à consultoria e preparação. Nem treinar direito eu treinava mais. Eu tive uma decepção muito grande com o Rafael. E isso fez com que eu não quisesse mais prepará-lo. Porque eu estava gastando meu tempo e meu conhecimento com um atleta que estava pensando só em si mesmo e no que era melhor para ele. Para mim nunca foi tolerável isso. Isso é meu jeito, me desculpa, mas isso é meu jeito. Entrei em contato com a Mariane, pedi para ela contratar o Patrick Tuohy para treinar eu e ele. Então assim, eu saí como treinador do Rafael, mas coloquei um cara que eu achava capacitado para treiná-lo e também resolvi aceitar a preparação do Patrick, tudo indicado até pelo Eduardo. Eu fui perguntar para o Eduardo se o Patrick trabalhava bem. O Eduardo falou bem do trabalho dele. Tudo isso foi 15 dias antes do próximo evento do Rafael, que era o Sul-Americano, que dava direito ao Procard. E o Rafael foi campeão de novo, cara. Conseguiu o seu Procard, eu não era mais o treinador dele. E o que foi pedido antes da viagem era que tivesse sido mantido em sigilo o nosso afastamento. Eu fiquei quieto na viagem, o Rafael também. Mas durante um dos treinos que a gente tinha que gravar, a gente acabou discutindo novamente. Quem convive com o Rafael sabe o quanto que é difícil aguentar ele quando ele está de dieta, ele fica insuportável. E o Patrick, aproveitando do hype que deu o evento, o Rafael venceu tudo, fez um post parabenizando o atleta. Ele não tinha culpa de nada, ele também nem sabia
das nossas desavenças. E eu fiquei lá, cara, com um cara de pajem, né? Porque eu tava como treinador dele, o Patrick falando que era ele, e eu fiquei lá com cara de trouxa. Então fui lá, fiz um post, parabenizei o atleta, parabenizei o treinador e fiquei na minha. Mas triste com tudo que estava acontecendo e com a falta de atitude do Rafael, que em nenhum momento agradeceu para mim durante todo esse percurso que a gente caminhou junto. A amizade estava destruída já, mas eu tinha que ser profissional e ele também, então a gente continuou trabalhando, ele do lado do... O problema maior foi que quando ele resolveu se tornar profissional, eu também não aprovava, porque eu não achava que ele estava preparado para isso ainda. Eu já tinha determinado o tempo que ele precisava, que na época para mim era 5 anos, e é exatamente o tempo que ele precisou para estar onde ele está hoje. Eu nunca quis prejudicar a carreira do Rafael, só que eu tinha um caminho que era diferente. Qual que era o caminho que eu propunha para ele? Mundial, depois do Mundial a profissionalização, com um título mais forte do amador e chegando no profissional muito mais bem cotado e mais preparado. Mas o Rafael não quis esse caminho e quis se profissionalizar depois do Sul-Americano. Até então, é um direito que ele tem, eu não tenho nenhum direito de interferir nisso. Eu só tinha um caminho diferente para ele, mas como a gente já não tinha mais nenhum tipo de vínculo, ele resolveu tomar as rédeas da situação e o caminho que ele achasse melhor para seguir. E foi o que ele fez. Tudo começou a piorar, porque quando a Mariane contratou o Patrick e eu resolvi voltar a competir, o Rafael teria que dividir o bullet, que até então era usado só para ele, para todos os eventos que ele participasse, e ele passaria a ter que dividir comigo, né? Então o Rafael montou um planejamento de preparação, onde ele queria ficar um tempo nos Estados Unidos, e ia gastar 120 mil durante esse período. É óbvio que a Mariane não concordou, e eu também não tinha como concordar, era um investimento absurdo para um atleta que não estava preparado para aquele momento. Tanto é que ele ficou em 7º lugar na competição. Isso me deixou muito desapontado. E isso deixou os donos da concorrência muito, muito, muito bravos. E assim, ele se aproveitando da briga interna que tinha entre eu e o Rafael, ele foi até Matão e comunicou seu desligamento. A oportunista da esposa dele, junto com um treinador que chama Gustavo Pascoaloto, fizeram uma ponte, né, e se organizaram e articularam uma ação. Na época, a Suplay tinha adquirido a probiótica e se tornado a maior empresa da América Latina do segmento. Se você levantar os dados, você vai ver que hoje a Suplay é líder absoluta da América Latina. E isso deixou os donos da concorrente com muita raiva. E assim, a Karen, o Pascoaloto e o Rafael se aproveitando de toda essa situação, foi até Matão. Ele simplesmente foi lá e falou para a Mariane que queria se desligar. E depois de uma semana, anunciou seu novo patrocínio. Só que o problema todo é que o Rafael não cumpriu o prato dele na Max Titanium. Faltava 3 meses ainda para ele terminar o contrato dele, ou seja, ele rompeu o contrato com a Max e tinha uma multa rescisória. O valor dessa multa rescisória, para vocês terem uma ideia, ultrapassava R$500 mil. A Mariane e os sócios dela resolveram não cobrar essa multa e deixaram o Rafael sair em paz, sem briga, sem ressentimento e ainda tentando manter uma boa relação com ele, né? Rafael entrou na empresa que ele está até hoje, se aliou ao Renato Cariani, que era o meu antigo rival e que estava em ascensão total na antiga empresa. Depois de a Max ter investido mais de R$1 milhão
na carreira do Rafael, ele passou a propagar que a nova empresa que estava fazendo parte da vida dele era quem realmente investia nele. A partir desse dia se instaurou um clima de guerra entre as duas empresas que permanece até hoje. O que eles não contavam é que o Renato, logo em sequência, teve um desentendimento interno com o Tomaiolo e resolveu sair também. Foi onde a Mariane articulou através do Vander, que é marido da Ângela, que fez a ponte para trazer o Renato. E eu, após uma longa conversa, escutar o lado dele e dizer o meu, concluindo que a maioria de tudo que havia de atrito entre eu e ele eram essas mesmas pessoas que faziam questão de alimentar mais a disputa entre nós dois. Rafael, percebendo que o Renato ficou muito mais próximo de mim, alguns meses atrás, foi tirar satisfação com ele, porque o mesmo não o promovia mais e ele tinha perdido a relevância na rede e estava com baixas visualizações nos canais que eles faziam parte. Os vídeos do Rafael não têm mais visualização como tinham antes. E com a retomada da amizade minha e do Renato, eu trabalho em conjunto com a Max Titânio, indiscutivelmente o canal hoje não tem o que falar, é o mais assistido e o que mais cresce no segmento. Em 10 anos eu nunca tive nenhum atraso de pagamento. Essa conversa que a Karen está falando é completamente mentirosa sobre atraso de pagamento do Ramon. Tá? Eu tenho um convênio médico que é pago pela Max Titânio. Eu sou tratado como parte da família por parte dos donos dele. Eles sabem de todos os motivos da nossa briga e com certeza eles ficaram do meu lado. Mas como eu já conheço esse casal e sei muito bem o porquê desse ataque, como a esposa do Rafael, que aliás fui eu o cupido e eu era até o padrinho de casamento, mas graças a Deus isso não aconteceu. Aliás, que eles sejam felizes até a eternidade. Tem dedo meu aí só para dizer isso, mas o fato é que ela defende a empresa que ela representa para logo na sequência tentar um aumento com o chefe, né? Nada boba. Mas falar que tem robô, que tem fake, que tem certeza que desse lado iria se propor ao papel de ridículo, Karen, por favor, cara. A verdade é que vocês estão enfraquecidos e perderam totalmente a credibilidade com o mercado, e daí o desespero. E também que o Ramon, após os feitos que ele teve dentro do esporte, se tornou o atleta mais expressivo do Brasil. Isso é fato. E como ele é o mais comentado e é o fenômeno, esse título era do Rafael, e agora o Ramon também tem o maior salário da categoria, ela ficou doída. Então ela acabou fazendo esse vídeo, mas pode ter certeza que essa história não é a verdadeira. Agora outra coisa, sobre o desapontamento e a decepção que ela tem com o Renato, e o Rafael também, pergunta pro Renato qual que é a posição dele e quem tá decepcionado com quem nessa história aí, já que eles dizem ser tão amigos assim.